Olha, mais um incêndio foi registrado aí em João Pessoa, aqui na capital. Olha só, olha aqui, olha a imagem. O fogo foi em uma casa de show localizado na Praça Antenor Navarro, aqui no centro histórico da capital. Graças a Deus ninguém ficou ferido. Testemunhas falaram sobre o ocorrido. Vamos ver como foi que disseram. Olha para aí, olha para aí. De repente começamos a sentir um cheiro de queimado. Pensamos a princípio que era dentro do próprio bar, mas depois verificamos que não era nesse prédio em frente. E foi rápido a chegada do Corpo de Bombeiros? Demorou um pouquinho, sim. Demorou e a gente ficou muito apreensivo. Por conta de são prédios conjugados, né? Então o fogo poderia passar e destruir tudo isso que é histórico, né, da nossa cidade. Tem uma pessoa hoje fazer um serviço, um paisagismo, enfim, não sei se ele deixou alguma coisa ligada, não sei o que aconteceu. Você acredita que pode ter sido curto-circuito? Eu acho muito difícil, porque tudo tem disjuntor, tudo é seguro. Como a estrutura tem muita madeira na sua parede, no piso mesmo, então a gente evitou entrar logo no primeiro momento, tendo visto o risco de poder haver algum tipo de desabamento ou risco à nossa equipe. Então iniciamos o combate externo e estamos nesse momento com 2 pontos de combate. Um no piso térreo e um no piso no primeiro pavimento, por trás do prédio, por cima da edificação vizinha. Pois é, veja bem, eu estou agora com o David Martins ao vivo, porque ele tem mais... Aliás, Bruno Pereira, porque ele tem mais informações sobre como se prevenir para evitar incêndios. Bruno, boa tarde, Bruno. Samuca, boa tarde a você, a Paraíba inteira acompanhando o Correio Verdade ao vivo para todo o estado. Pois é, 3 casos de incêndios de grande proporção foram registrados desde sexta até o último sábado aqui na Paraíba, sendo 2 casos em João Pessoa e um lá em Campina Grande, no prédio de uma universidade. Aqui em João Pessoa, o último caso aconteceu no sábado à noite, no centro da cidade. Esses casos que foram mostrados aqui na TV Correio, onde uma boate acabou pegando fogo. Graças a Deus, ninguém ficou ferido nessa situação. Alguns casos de incêndio são inevitáveis, mas algumas medidas preventivas podem ser tomadas. Por essa razão, eu vou conversar agora com o Tenente Bruno Barros, do Corpo de Bombeiros, que vai explicar. Tenente, tem muito caso que a prevenção sendo feita poderia ter se evitado algum tipo de incêndio, não é isso? Isso, com certeza. Primeiramente, a gente trabalha com a prevenção. Isso começa desde o projeto de uma edificação, por exemplo. Com o pessoal adequado para fazer esse projeto, essa construção, com o profissional adequado, você vai ter uma edificação segura. Por exemplo, no caso de incêndio que a gente está falando, que acontece muito, é que instalações elétricas mal feitas, ou mesmo porque eram antigas, mas hoje em dia feitas ainda de forma mal feita, elas causam curto-circuitos, causam problemas que chegam a debelar um incêndio. E aí você tendo um profissional adequado para isso, ele vai calcular qual a tensão mínima, máxima, qual tipo de fiação é necessária na sua edificação, e dessa forma não vai chegar nem a acontecer um incêndio, que é sempre o nosso ideal, né? Que não chegue a acontecer. Se acontecer, a gente vai lá, mas o ideal é que não aconteça. E aí começa inicialmente desde a parte da construção da edificação, do projeto, da construção, e depois, dependendo do tipo de edificação, o Corpo de Bombeiros ele vai lá fazer uma fiscalização antes de o estabelecimento ser aberto, e aí vai verificar todas as características da edificação, do local, e vai identificar todos os pontos que devem ser checados para que aquele estabelecimento seja seguro. Por exemplo, se for um estabelecimento muito grande, talvez seja necessário uma brigada de incêndio, treinamento pessoal, um sistema de hidrantes. Por exemplo, os extintores que nós temos aqui vai ser calculado de acordo também com o tamanho do estabelecimento. E dessa forma a gente vai criar um ambiente seguro que, caso venha acontecer um incêndio impossível de prevenir, caso venha acontecer, ele vai ser combatido de forma mais rápida e eficiente possível. O senhor falou das medidas de prevenção ao incêndio. Mais uma vez, o incêndio acontecendo, o que é que deve ser feito? Qual o primeiro passo na hora da correria, do aperreio? O que é que deve ser feito? Qual é a primeira medida? Antes de tudo, fica calmo. Você falou agora há pouco que houve um incêndio em uma boate, e eu já vi casos, já vi vídeos disso, a gente estuda, quando está estudando a gente vê isso, que em casos em que um incêndio em uma boate, por causa do desespero, as pessoas não conseguiram simplesmente sair. Ficaram presas, 2, 3 pessoas ficaram presas na porta e não conseguiram sair. E aí morreram algumas pessoas nesse incêndio devido a esse fato, simplesmente pelo desespero. Então, antes de tudo, ficar calmo. Depois de ficar calmo, de respirar tranquilo, você chama o Corpo de Bombeiros. Obviamente chama o Corpo de Bombeiros, que vai vir o mais rápido possível para debelar um incêndio.
E caso seja uma situação em que você possa de alguma forma, que você tenha algum treinamento ou saiba de alguma forma como usar os agentes extintores, e aí você vai fazer isso. A gente tem, na maioria dos locais, a gente tem os extintores, né, que, como eu disse, no momento de liberar o alvará da edificação, a gente calcula a quantidade e diz quantos deve ter no estabelecimento. Vai de acordo com o estabelecimento. Vai de acordo com o tamanho, com o tipo de estabelecimento. Por exemplo, uma residência é diferente de um hospital, que é diferente de uma fábrica, que é diferente de uma loja de colchões, por exemplo, que tem um material combustível imenso. Então, isso é calculado e vai estar lá nos pontos corretos, nos pontos de maior ocorrência. E aí, o que é que se faz? Você tem que ver primeiro o tipo do agente combustível que está no incêndio, para usar o extintor correto. Por exemplo, se for em uma instalação elétrica, você não pode usar a água para combater. Você vai ter que usar o extintor de CO2 ou o PQS se não tiver o CO2. E aí algumas coisas devem ser observadas. Primeiro, torcer e arrancar esse pino que faz a segurança do extintor. Depois pegar na base da mangueira. Se for o de CO2, não pode pegar naquela corneta que ele tem na parte de fora, tem que ser nessa parte da mangueira. Porque senão aquilo ali pode congelar a mão e causar uma queimadura por congelamento. E vai mirar para a base da chama e não para o topo, e vai apertar o extintor. Sempre mirando na base, se for possível, vai extinguir o incêndio. Se não, só com o corpo de bombeiros. Agradecendo aqui a colaboração e a participação conosco do tenente Bruno Barros e o auxílio também do cabo Ariano, que participou com a gente aqui nos auxiliando. Pois é, Samuca, essas são as informações. Lembrando, em qualquer caso de situação, disca 193, que é o número do Corpo de Bombeiros Militar. Eu volto aos estúdios da TV Correio, até daqui a pouco com mais informações de algum outro ponto da cidade. Até daqui a pouco. Até bota o pessoal para se movimentar, Cristina. Bota aí no carro, movimentar. Mostra como é que tá a cidade. Eu quero ver como é que tá a movimentação. Olha, você que está em casa sabe que nós vivemos num eterno risco de incêndio. Quem mora em prédio, quem mora em casa. Nós temos uma bomba dentro de casa que é o botijão de gás ou gás encanado. Em alguns prédios de João Pessoa, funciona gás encanado. A gente mora numa verdadeira bomba relógio, né?